tela da TV Guarulhos e também no Facebook do Guarulhos em Destaque. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. A você, minha amiga, senhores e senhoras, hora da janta. Abra um espaço na sua agenda e acompanhe comigo as principais notícias do portal Guarulhos em Destaque.com.br. Quer ficar bem informado todos os dias? O portal que ultrapassou em 1 ano e 3 meses, 15 meses, 110 mil visualizações. Na tela, trazendo muitas informações, Prefeitura prendendo caminhões. Agora, é um absurdo o cidadão, né, pega o entulho, aí vai lá, numa área proibida. Ô, amigão, você tá de brincadeira. Só que a Guarda Municipal chegou na hora, né? Deu uma carimbada e a multa é pesada, para você ficar esperto. Ô, Lucas, tem algum caminhão de entrega, meu amigo? Não tem não, né? Carrinho de mão lá no Micail, pelo amor de Deus, Lucas Braga, não me faça chamar o Gilvan Passo e o João Dacho, por gentileza. Não faça isso. Senhores e senhoras, obrigado pela sua audiência nas redes sociais, compartilhando audiência de qualidade. Hoje eu recebo a visita do presidente estadual e municipal do Podemos e também presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutor João Dácio. Boa noite. Boa noite, Geraldo, meu amigo Geraldo Júnior. É sempre um prazer estar com você no seu programa. Boa noite a todos vocês que também estão nos assistindo, nos permitindo que entremos nas suas residências. É bacana isso. Eu tenho um cuidado, porque eu também sou telespectador. Como jornalista, eu tenho por hábito acompanhar o que acontece também nas outras emissoras. E quando eu estou jantando ou tomando café, alguém pede licença para entrar na minha casa, eu estou pedindo licença para entrar na sua casa. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Adilson de Oliveira, 45 anos, casado e pai de 3 filhos. Nascido em São Paulo, capital, morador de Guarulhos há 20 anos, cristão e professor de educação física, de educação bíblica em clínicas para dependentes químicos há 7 anos. Servidor público há 12 anos pela Secretaria do Meio Ambiente, sendo 4 anos no Departamento de Proteção Animal. Segundo ele, acredito que o diálogo e a alegria em viver seja a melhor maneira para entender e conquistar a confiança das pessoas. Boa noite, Adilson. Boa noite, Geraldo. É um prazer estar aqui. Boa noite, presidente. Agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui para divulgar um pouquinho do nosso projeto aí, a nossa caminhada de vida. Qual a permissão do capitão? Posso conversar com os nossos convidados? Tem permissão? Olha só, Adilson. A gente sabe que esta caminhada não é uma caminhada fácil. Não. Teve apoio da família? Principalmente. Sem esse apoio, eu não estaria aqui. Né? Sem o apoio da família, eu não estaria aqui. Não está aqui. Inclusive, a esposa está aqui nos bastidores acompanhando a performance do esposo. Olha, eu acho que o seu grande teste é hoje. Não é que vai ser nem nada, vai ser hoje. Vai ter o aval da primeira-dama ou não. Lá em casa funciona assim. Tietando. Agora, Adilson, qual será o maior desafio de um pré-candidato? Eu acho que ser eleito. Mas antes disso... O maior desafio do pré-candidato é ser eleito. Antes disso, é ele... Não é conquistar, porque olha só, você está tendo uma experiência. Eu tenho conversado com o presidente João Dácio toda semana. Quando você vai jogar bola num campo que você não conhece, inicialmente o campo era chão batido. Na nossa época era assim. Aí agora, grama sintética. O kick da bola é diferente. E esse pulo de fundo eu faço nas eleições. Porque antes você tinha o contato com você, minha amiga, né? Boa noite, como é que vai? Posso tomar um café? Hoje não mais. Esse não será o maior teste para todo e qualquer pré-candidato? Mas, como você mesmo falou, um campo de futebol, ali você tem a sua posição definida. Sim. Então você não vai atuar em todas as áreas do campo. Sim. Você tem já um objetivo definido, você já tem ali a sua área de atuação. E essa é a nossa proposta, é ter uma área de atuação muito bem definida. A minha é a área social, onde a gente vai trabalhar com o alicerce da sociedade, que é família, né? Então esse é o nosso objetivo. E como chegar? Porque você definiu sua área de atuação. Maravilha. Perfeito.
Alguém precisa ouvir a sua proposta. De que maneira o partido está te ajudando para que a sua proposta chegue na casa desse cidadão que está acompanhando você? O partido está me dando apoio, aquilo que eu necessito do partido, a começar pela idoneidade do partido, pela seriedade do partido, Bacana. que já é bem visto em todo lugar. Sim. Onde você vai, que você se apresenta pelo Podemos, opa, legal, já começou bem. E está me dando o suporte necessário. E aí vai o nosso trabalho, o nosso conhecimento, a nossa própria área de atuação. Hoje eu trabalho com clínicas para dependentes químicos, e o conhecimento é vasto. Já passou pela gente mais de 10 mil pessoas. Bacana. Né? Então, é lá que nós vamos chegar, é nessas pessoas. Você pega, por exemplo, o CAPS hoje em Guarulhos, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser melhorado, ele precisa ter uma qualificação melhor para atender melhor esse tipo de pessoas da sociedade. Porque quando você fala em dependente químico, não é só a pessoa. Uma família por trás. Tem uma história. História por trás. E você não pode marginalizar aquilo, você não pode rotular. Muitos estão ali por uma ocasião, uma prisão e não conseguem se libertar, e nós vamos com esse objetivo de ser um auxílio nessa luta. Olha só, essa é uma proposta interessante e inteligente, e onde a família deveria participar de forma efetiva. Eu tenho conversado com você em casa, obrigado pela sua audiência de qualidade, esta é a minha preocupação. Eu gosto quando eu estou na padaria que alguém me para e discute a pauta do programa. É sinal que os meus convidados contribuíram para uma audiência de qualidade. Essa é a minha intenção. Não quero ser repetitivo. Mas entendo que a família deve participar de forma efetiva dos problemas de relacionamentos com seus filhos. Quando a família, Adilson, não participa, por exemplo, você deve estar caminhando para um debate interessante, que é o debate químico com as drogas. Eu entendo que quando a família, atenção senhores e senhoras, você conhece os amigos do seu filho? Você sabe com quem o seu filho se relaciona? Esse histórico não talvez seja a causa principal dos dependentes químicos? Veja bem, Geraldo, existem duas situações bem distintas. Por favor. O dependente e o codependente. Quem é o codependente? É aquele que está participando diretamente na vida do dependente, mas sem uma instrução necessária, sem um apoio necessário, sem uma orientação devida e qualificada. O nosso trabalho hoje, meu e da minha esposa, que me acompanha por onde eu vou, é você não só tratar o dependente, mas como você orientar a família do dependente, dar o suporte necessário. É só uma questão de estrutura, de ponto de vista, de foco, de visão. Você muda o seu raio de visão. Você passa a enxergar a vida de uma outra forma, por outro prisma. Então você passa a olhar para o dependente como uma pessoa que necessita de auxílio, não de rejeição, não de juízo, não de condenação, mas uma pessoa que precisa de auxílio. E essa pessoa querendo, ela sai desse mundo fácil, fácil. Hoje nós temos, graças a Deus, eu falo graças a Deus mesmo, porque é pela bondade de Deus, vários casos de famílias que foram restauradas, onde o pai, que era um dependente químico, hoje vive em completa harmonia com a sua família, onde o filho, que era um dependente químico, hoje está em condições de viver honrando e sendo obediente aos pais. A gente tem muitos casos, não todos, porque às vezes as condições não permitem. Você há de convir comigo que você precisa de condições para isso. Hoje nós temos esse trabalho voluntário e os custos são todos nossos. Mas nós podemos usar a estrutura do município para ampliar isso, para qualificar isso. Lucas Braga, trabalho interessante. Trabalho interessante. Agora, você que alguma vez foi atendido pelo Adilson e sua equipe, porque quando você faz um trabalho social, é evidente que a família que foi bem atendida, ela vai lembrar do seu trabalho. Com certeza, com certeza. Você espera dessas famílias a atenção devida, porque é chegado o momento, eu sempre digo aqui, de você fazer a sua escolha, escolher o seu representante. Você entende que essa bandeira que você escolheu, você está no caminho certo?
Pelo meu projeto, sim. Pelas E na minhas escolha, motivações, sim. e na escolha do representante, na escolha do voto, essa identidade que você definiu vai te ajudar na conquista do voto? Ela é o carro-chefe. As pessoas vão lembrar de você? Não só lembro, porque eu lembro delas até hoje. Nós temos contato com essas pessoas até hoje. Independente hoje da minha filiação partidária, da minha motivação como pré-candidato, nós temos esse contato com essas famílias até hoje. Porque a gente dá acompanhamento para essas famílias. As famílias nos veem como uma referência. Opa, pintou um problema, pintou uma necessidade. Peraí, vamos lá conversar com a Dilson, vamos falar com a Milena, vamos ver no que eles podem nos orientar. E hoje a nossa motivação, junto com o Podemos, é ampliar esse raio de atuação. Porque esse mundo está mais perto da gente do que a gente imagina. Você pode talvez não ter ninguém na sua família que tem esse problema, mas com certeza tem um vizinho, tem um amigo, tem um parente que tem uma necessidade dessa. E onde que ele encontra atenção? Clínicas caras, onde você paga lá R$1.000, R$1.200 e te tucham de remédio que substituem uma droga pela outra. Não. Olha, parabéns. Presidente João Dácio, o Adilson me parece que definiu a sua agenda de prioridades, e é uma agenda difícil, complexa, que depende do poder público para que seja uma pauta positiva. Entendo, respeitando a sua opinião, que quando o poder público trabalha de forma efetiva em políticas públicas, a gente percebe que existem pessoas interessadas em participar como a Dilson, não é isso? Olha, Geraldo, eu estou até emocionado, para te dizer a verdade, ouvindo esse depoimento do meu colega de partido, Adilson, e eu só tenho a agradecer a Deus. Sinceramente, estou abrindo meu coração para você e para vocês que estão nos acompanhando, pela oportunidade que ele me deu como presidente do nosso partido, de ter colocado no nosso caminho, na nossa vida, no nosso partido, pessoas com conteúdo desse meu companheiro, desse meu amigo partidário, recém-chegado ao Podemos, como o Adilson. Uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, servidor público há mais de 12 anos, como ele mesmo falou, como você falou, e que faz um trabalho voluntário da maior importância na nossa sociedade, que é a recuperação de pessoas que infelizmente se acometem por esse vício terrível, que são as drogas, enfim, todas elas na verdade. Eu fico muito grato de poder ser o padrinho dessa família maravilhosa que é o Podemos e poder apresentar à nossa sociedade pessoas com conteúdo que o Adilson acabou de mostrar para vocês. É muito bacana, é muito gratificante como político, como administrador partidário, ter companheiros como o Adilson na nossa legenda, com esse conteúdo. E é isso que o Podemos vai mostrar à nossa sociedade na época das eleições. Pessoas como o Adilson, como alguns outros que já passaram por aqui e outros que virão, que optaram por sair dessa zona de conforto e poder participar e se dispor à população, aos eleitores, o seu trabalho e aquilo que norteiam as suas vidas e que querem fazer isso com a ajuda do poder público. É maravilhoso isso, é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer realmente. E olha, sinceramente, Geraldo, eu estou até, como eu falei, estou até emocionado depois do que o Adilson falou aqui. Trabalhar a família, trabalhar a base da nossa sociedade, eu acho que é o início, tenho certeza que é o início de tudo para que as coisas melhorem no futuro breve. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Geraldo? Olha só, isso, o presidente, a gente sabe que hoje aconteceu um episódio essa semana no centro de São Paulo. Uma pessoa drogada discutiu e ela simplesmente, porque ela não estava em si, ela com um facão, ela cometeu um crime terrível
Não vou aqui entrar em detalhes, porque até não é um programa policial, e a polícia teve que ir, em seguida encontrou e teve que também fazer o mesmo procedimento, né? Então, a gente sabe que hoje, se tem alguém da sua família com esse tipo de problema, ajude, não abandone, né? Eu acho que a família, a família é o alicerce para tudo, para tudo, para tudo. Você tem um problema, você vai encontrar o alicerce em casa. Você conversa com teus filhos. Eu sou amigo demais da conta dos meus filhos, do Diego e do Gustavo. A gente conversa de tudo. Conheço os amigos dos meus filhos. Acredite. Conheço. Conheço os pais. Já ser perfeito? Não, não sou. Só que meu pai me ensinou uma regra básica. Você quer ter dores de cabeça em maior grau ou menor grau? Menor grau, conheça os amigos dos seus filhos. É isso que eu tenho feito. E eu recomendo essa receita porque dá certo. Para a gente ir concluindo com o Adilson, olha, quero realmente parabenizar você pela tua coragem de caminhar nesta pauta interessante, que hoje não são muitas pessoas interessadas em atuar nesse campo. É um campo onde envolve a família, você tem que ter dedicação total, não pode fazer algo pela metade, né? É o tipo do trabalho, senhoras e senhores, por favor, preste atenção, é do tipo do trabalho que não dá para só bater na palma na porta da sua casa, deixar um folheto para passar amanhã. Tem que resolver, tem que ouvir, tem que dar conselho. E é por isso que você tem que estar preparado. Não é só para hoje nem para amanhã. Todos os dias. Adilson Oliveira, parabéns. Obrigado. Tá? Obrigado. Eu espero que Deus te capacite nessa caminhada que é longa, né, e que as pessoas entendam o seu trabalho. As suas considerações. Eu agradeço profundamente a oportunidade, né? Nós entendemos a dificuldade do nosso trabalho, mas também sabemos do potencial que nós temos. Martin Luther King disse uma frase: se eu puder dar esperança a uma pessoa, boa, a minha vida já teve um sentido, um significado. E nós queremos fazer da nossa vida uma vida com propósito, não só ingressar na política, porque nós já fazemos política todos os dias. Hoje nós vamos ampliar a nossa política, nós vamos qualificar a nossa política e buscar apoio para que esse trabalho essencial, que é a base de toda a sociedade, que é a família, ela possa ser reestruturada, ela possa ser alicerçada. Muitíssimo obrigado, Adilson. Eu que agradeço. Que Deus abençoe você, a sua esposa, a sua família. Amém. Muito obrigado. Conversei no dia de hoje com o senhor Adilson de Oliveira, casado e pai de 3 filhos, nascido em São Paulo e morador de Guarulhos. E ele é servidor público municipal há 12 anos na Secretaria do Meio Ambiente e é pré-candidato pelo Podemos. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto a seguir. Converso com meu colega, o jornalista José Augusto Pinheiro, em 1 minuto. Segura aí.
Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Você em casa, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Deixa eu compartilhar aqui desde já. Deixa eu mandar essa foto para o presidente do Podemos, João Dácio. Essa foto aqui é só milagre de Deus, que já deixar claro para ele. Ele pede para o Lucas Braga fazer o milagre, mas vamos deixar claro que não dá para fazer muita coisa, não. Gente, olha, você viu no primeiro bloco, conversei com o Adilson, e agora, no segundo bloco, eu tenho a honra de receber José Augusto Pinheiro, 57 anos, é natural de Guarulhos, jornalista por vocação desde 1978, atual editor da página do jornal Nova Manhã, no Facebook, apresentador de eventos sociais corporativos há 35 anos, palestrante, locutor de rádio e escritor, membro da Academia Guarulhense de Letras, cadeira 21, desde 2003. Autor dos livros Novo Amanhecer em 2003, Jubileu de Ouro da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, 2013, Dia Após, Disciplina e Gratidão, 2020. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela FIG-Unimesp em 1986. Pós-graduado em Propaganda e Publicidade em 2007 pela Universidade de São Judas. Filho de Paulo e Ana, José Augusto é casado desde 2000 com Dona Rosana, com quem tem um filho Matheus Francisco, de 16 anos. A família reside na Vila Galvão, em Guarulhos. Boa noite, meu colega jornalista José Augusto Pinheiro. Boa noite, querido Geraldo. Boa noite a você. Que alegria estar aqui uma vez mais. A última vez foi exatamente para promover o nosso livro Dia Após Dia, Disciplina e Gratidão. E eu passo o seu exemplar às suas mãos. Obrigado. Com muita justiça, já está com a dedicatória aí, sempre com o coração vai junto, viu? Acredite sempre. Obrigado. Olha só, parabenizar você pelo seu currículo. Eu acho que quando você... Eu fiz questão de ler a biografia do meu amigo José Augusto, apesar de não estar sempre com o José Augusto Pinheiro, o respeito pela sua história. Eu acho que um profissional de jornalismo com o José Augusto tem uma história e há um respeito dos colegas em Guarulhos pela a maneira, de forma respeitosa, que ele se relacionou com todos, né? E o José Augusto tem algo que me chama a atenção pela sua humildade, pela sua simplicidade, da maneira como você respeita as pessoas e da maneira como ele fala. Tem uma voz privilegiadíssima. Eu com essa voz estava na Globo. Zé, agora esse desafio. Você, em 2016, estreou como candidato a vereador pela Rede de Sustentabilidade, tendo obtido 1.416 votos com a utilização de R$ 3.200 em recursos próprios. Por que decidiu continuar mais um ano? A ideia era ficar somente com aquela experiência de 2016, Geraldo. Eu, de fato, estava assim, absolutamente satisfeito com essa votação, com a experiência de uma candidatura, mas aconteceu algo e parece que Deus conversa com a gente sempre por intermédio de irmãos e irmãs nossos. Eu fui ao supermercado Lopes, aqui na Vila Galvão, fazer umas comprinhas. Aí encontrei o seu Luiz. O seu Luiz votou em mim em 2016 e ele me conhece desde garoto. Eu estudei com o filho caçula dele, o Zé Américo. Então ele disse assim: Zé Augusto, tudo certo para se candidatar no ano que vem, 2020? E eu disse a ele: não, tudo certo para não me candidatar, porque a experiência foi ótima, valeu, está excelente, já ofereci o nome uma vez. Ele disse assim: não, mas pela votação que você obteve, você perdeu o direito de decidir sozinho isso. Falei: o senhor poderia explicar melhor?
Eu, por vezes, tenho um pouco de dificuldade em compreender, porque já está combinado em casa, já conversei com a dona Rosana e... Não, uma experiência só. Ele disse, não, 1.416 pessoas votaram em você, saíram naquele domingo com o título, foram lá, escolheram o seu número, viram sua foto na urna eletrônica e, portanto, acreditaram em você, porque ninguém votou em você por causa da rede, ninguém votou em você porque você prometeu certas coisas que não tem condições de cumprir, porque o vereador pode muito pouco, essa é a grande verdade. Viu? É verdade. É? Mas é alguém para fiscalizar o poder público, na verdade o executivo, é alguém que pode propor leis, né, projetos de leis, mas a grande verdade, Geraldo, é que aquele homem mexeu comigo. O seu Luiz, muito querido, agradeço, mando um abraço forte para ele, mexeu porque eu fui para casa pensando, sabe? Será que eu devo, será que não devo? Quem decidiu mesmo foi a dona Rosana, né, que falou, querido, mas você não disse que seria uma vez só? Eu falei, disse e sustento. Agora, se você pensar diferente, eu aceito uma vez mais esse desafio. Aí o Matheus, que vai votar pela primeira vez, falou assim, pai, eu quero tirar meu título para votar em você. Bacana. Foi outro sinal de Deus, Geraldo. Então veja que são aspectos extremamente assim, subjetivos, né? Mas que me trouxeram até aqui. Eu ingressei no Podemos no mês de fevereiro, a convite do João Dárcio, que é uma pessoa que eu estimo imensamente, e aqui estou, oferecendo nome uma vez mais. José Augusto Pinheiro, você sabe, conhece muito bem a Câmara Municipal de Guarulhos. E conhece a população. Conhece, você tem o privilégio de conhecer as pessoas do seu bairro. Você citou o exemplo de um morador que você encontrou no supermercado. Hoje, a responsabilidade de representar bem a população passa por critérios. Esses critérios, entendo eu, que começa com a biografia, porque quando você exige do seu representante conteúdo, você começa a olhar para o seu histórico. Você acha que o eleitor vai lembrar da sua história, vai lembrar da sua capacidade de interagir, de representá-lo? Eu confio plenamente nisso, porque em 2016, Geraldo, foi esse aspecto que me conduziu a uma votação tão expressiva com recursos tão parcos, né? Se a gente pensar bem, na ocasião eu tinha, desconta 4 de 57 da 53, eu tinha 53 anos de histórico dentro do meu bairro, que é Vila Galvão. Eu nasci e resido no mesmo quarteirão até hoje, ou seja, as pessoas me conhecem cada dia desse período todo. A minha postura fraterna, como você disse, é algo que tem que ser absolutamente natural. Eu observo muitas pessoas no Facebook hoje, e eu respeito cada irmã nosso, mas que já se apresenta como pré-candidato e com uma postura que não era a postura anterior. E isso não é algo que eu, por exemplo, coaduno, eu não compactuo com isso, de a pessoa começar a tomar atitudes como se fosse algo que ela faz, né, que ela promove sempre. Fica sendo algo, eu diria, artificial. E não é isso que a nossa Câmara precisa. Precisa efetivamente de pessoas que amem a nossa cidade, que tenham um histórico de trabalho, de colaboração, de voluntariado, porque trabalhar por dinheiro, isso todos nós entendemos muito bem, inclusive a necessidade que existe para pagar os boletos nossos de cada dia, mas a grande verdade é que nós também precisamos doar horas cívicas, como dizia muito bem Daniele Pestelli, sempre me lembro com muito carinho dele, que tinha aquela outra frase assim, né? Você quer ser feliz ou ter razão, né? Eu quero ser feliz, sabe? Então, em qualquer discussão, eu sou o primeiro a me retirar. Eu sou o primeiro a me retirar, porque acho que já caiu, né, o nível de uma boa conversa, de uma boa argumentação. Então está aqui, esse é o candidato José Augusto Pinheiro, na verdade, um representante da sociedade guarulhense, com o melhor dos propósitos para que a cidade prospere. É uma cidade tão boa, tão rica, tão assim, eu diria também nobre, né,
no aspecto de que recebe pessoas do Brasil inteiro. É a maior cidade nordestina fora do Nordeste. Verdade. Olha que coisa linda, né? E a porta de entrada do Brasil, com esse aeroporto fantástico. Verdade. Então, é isso que eu posso oferecer, não mais, não muito mais, viu? Não muito mais do que isso. É o meu histórico, é a minha boa vontade. Eu vou pedir licença para falar com o presidente. Olha só, conversei no primeiro bloco com o Adilson, que é de Guarulhos, tem uma causa que defende, é sua bandeira. Aí agora me deparo com o profissional José Augusto. Olha só o que você trouxe para o seu partido. Olha o que você trouxe, meu amigo. Pois é, isso é Deus. Verdade. Como não ser grato? Eu falei, qualidade, eu né? falo mais uma vez aqui. Como não ser grato, gente? Olha o que Deus prepara nas nossas vidas. Ele colocou Augusto, que eu já conheço há muitos anos, um grande amigo. Ele colocou Augusto no nosso caminho, na nossa família Podemos. Eu falo com muito orgulho, né, que hoje eu tenho um companheiro partidário, membro da nossa família, como Augusto Pinheiro. É um cidadão da melhor qualidade, né, um excepcional pré-candidato a vereador. Eu faço votos que na convenção o seu nome seja efetivado, ele se torne candidato a vereador, e faço votos que ele se eleja vereador pela nossa cidade. Ele e obviamente eu também, né? Se eu for à convenção e meu nome for aprovado na convenção, que eu também seja reeleito vereador. E olha que bacana, né? O nosso bairro terá então 2 vereadores, porque nós somos vizinhos, moramos próximo aqui a Vila Galvão, Vila Rosária. Olha que maravilha. Agora, presidente, a gente sabe que hoje a população brasileira, ela anda um pouco cansada de ouvir promessas. E quando ela encontra alguém com embasamento, com conhecimento, ela diz: opa, eu acho que eu encontrei a solução do meu voto para a escolha do meu representante. Será que esse posicionamento que eu acabei de falar vai acontecer nessas eleições? A população brasileira, ela vai se posicionar, digo, opa, sou eu que escolho da maneira que deve ser feita para que eu não me arrependa. A população brasileira, ela está com esse conceito em mente, no seu entendimento? Eu entendo que sim. A população, a cada dia, a cada eleição, vai ficando mais criteriosa. Hoje, ela já está acostumada a perguntar a qual partido que o candidato pertence e se apresenta. Em outras eleições nós não víamos isso, ou víamos pouco isso. Hoje não. Uma das primeiras perguntas que o eleitor faz ao candidato é a qual partido que ele pertence. Porque ele sabe que alguns partidos, infelizmente, estão envolvidos em situações que nós não podemos abonar, vamos dizer assim. Né? Em operações como a Lava Jato, outras coisas mais. O nosso, graças a Deus, e aos nossos líderes, como Álvaro Dias, que é o nosso senador, nosso grande líder político, a Renata Abreu, que é nossa presidente nacional e deputada federal, o nosso partido, ele defende a Operação Lava Jato. O nosso partido não está envolvido em nenhuma situação que desabone a nossa candidatura. Então, o eleitor, a cada eleição, ele vai se tornando um pouco mais criterioso. E obviamente, né? Que ele não acredita mais nessas promessas, como o Zé Augusto falou, essas promessas que ele não vai conseguir honrar caso for eleito. Estou conversando com o presidente estadual e municipal do Podemos, presidente da Comissão de Justiça e Redação na Câmara Municipal de Guarulhos, Dr. João Dácio. Lucas Braga, o xerife do Micael. Vou fazer um intervalo de 30 segundos, daqui a pouco eu volto. Só 30, viu, Lucas? MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos.
MVSS ainda tem profissionais capacitados para a rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Muitíssimo obrigado a você pelo carinho da sua audiência desta quarta-feira. Uma noite com muito frio. Olha o cobertor. Mas eu quero pedir licença para você continuar acompanhando as redes sociais. Por gentileza, o Guarulhos ele está com o Facebook, que você acompanha de segunda a sexta, sempre às 8 da noite. O Debate Guarulhos está lá, segunda, 8 da noite. Aí, perdi a entrevista, Geraldo Júnior, por favor, calma, relaxa. Você vai lá no meu YouTube, tá indo aí, escreve. JR, Geraldo JR da TV, tá lá. A entrevista na íntegra para você compartilhar e deve, por favor. Eu tenho convidado todas as semanas representante da Câmara Municipal de Guarulhos para debater a política. Essa semana eu estava tomando um café na padaria Chego lá, ali no Paravente, e me encontrei com uma senhorinha muito simpática. Geraldo, como é difícil escolher um representante da minha casa. Eu perguntei para ela, na sua casa, a senhora costuma falar de política? Não, os meus filhos não gostam. Eu falei, mas qual o motivo, Geraldo? Porque eles começam a ouvir o noticiário de política, aí eles falam dessa maneira, não vou jogar meu voto no lixo. Eu digo, opa, aí entra a sua mãe, a sua autoridade de mãe. Não para obrigar o seu filho, mas para dizer o seguinte, presta atenção. Na política, como em todas as profissões, você tem um bom jornalista, você tem um péssimo jornalista. Em todas as profissões. Nós não podemos aqui, minha amiga, generalizar. Você vai chamar o seu filho e explicar, olha filho, este homem cometeu este crime, figura A. Na figura B, eles fazem parte do mesmo quadrilátero, só que ele tem um comportamento diferente desse aqui. Isso serve para todas as profissões. Não queira transferir a responsabilidade do seu voto para o seu vizinho, falei para ela. Convença o seu filho em votar fazendo boas escolhas, conhecendo de maneira transparente o conteúdo de alguém que aparece na sua rua ou na sua rede social para debater com você políticas públicas, por exemplo. Conheça de perto. Dê tempo, dê atenção para ele. É chegado o momento de você em casa discutir política de maneira clara, não de maneira subjetiva, não apontando as falhas desse ou daquele, mas sim dizendo da importância de votar bem feito. Na minha época de estudante eu tinha a organização OSPB, Educação Moral e Cívica. Hoje, infelizmente, não fazem parte das grades curriculares. Na minha época, a professora entrava na sala de aula e eu ficava em pé. Na minha época, talvez na sua também, antes de entrar na sala de aula, a gente tinha um hasteamento à bandeira com o hino, a bandeira e o hino nacional. Não sou tão antigo assim. Mas cabe a você escolher o seu representante. Jornalista Augusto Pinheiro, será que eu exagerei dizer para essas pessoas a importância do voto? Acho muito interessante quando você faz referência a isso, né? A conversa dentro de casa. Nós falamos sobre tantos temas, tantos são os temas, é futebol, é a novela das 9h30, né? Eu sei que são vários e vários temas, e sobre a política não se fala muito, e talvez seja o fator mais preponderante dentro do futuro, né? Daquilo que se estabelece como planejamento para a vida da nossa comunidade, da nossa sociedade. Falando por mim, Geraldo, eu confesso a você, sempre fui muito avesso à política, exatamente por essa fama que não é boa.
E o que eu fazia na condição de jornalista? Eu recebia pessoas no estúdio da Rádio Boa Nova e mesmo para entrevistar em outros veículos de comunicação, e eu conversando com o político, eu ficava com o pé atrás. Mas uma coisa eu sempre fiz, eu valorizei meu voto. Nunca anulei, nunca votei em branco, sempre procurei uma pessoa que me representasse, ou na Câmara Municipal, ou como prefeito da minha cidade, ou como deputado, e assim por diante. Então, esse empenho deve existir por parte de todo eleitor, porque eu me assustei quando fui fazer minha primeira reunião com os meus apoiadores neste ano, e fiz um estudo dos votos em 2016 e concluí que 1 em cada 3 eleitores de Guarulhos em 2016 não votou em nenhum vereador, não escolheu. E que número é esse? 278 mil eleitores, Geraldo, Meu Deus. simplesmente não foram, ou se foram, votaram em branco ou anularam seus respectivos votos. Consequentemente, se nós passarmos então a pensar sobre esse prisma, o João Dárcio já era candidato, o Zé Augusto Pinheiro em 2016 já era candidato, e mesmo assim, 1 em cada 3 entendeu que ninguém tinha condições de representá-lo lá. O que isso me faz crer? Que existe um contingente muito grande de pessoas que precisam ser sensibilizadas, sobretudo nesta parte do corpo aqui, o coração, porque o voto é sagrado. Como a palavra da gente, o voto é sagrado. Então há necessidade de levantar a cabeça, pesquisar. Seguramente, num hall de 1.100 candidatos, que foi o que nós tivemos em 2016, pelo menos um deve representar você. Então faça esse favor a você mesmo, decida o seu futuro, vote em alguém em quem você acredita. É só uma questão de prestar realmente esse serviço à sua cidade. Faça o bem dessa forma. José Augusto Pinheiro, jornalista, que Deus abençoe a sua caminhada. Amém, querido. Muito obrigado. Torço por você pela sua capacidade, pela sua biografia. Obrigado. Muitíssimo obrigado às suas considerações finais. Te agradeço, Geraldo, uma vez mais. Sabe que a gratidão é a mais sublime de todas as virtudes e é exatamente a que conduz às demais. Então, que nós sejamos gratos, todos nós, sejamos gratos a Deus pelo dia de hoje, pelos ensinamentos que nós obtivemos, inclusive pelos obstáculos enfrentados, porque nós sempre saímos muito mais fortes de cada empecilho, de cada obstáculo. E dentro do processo eleitoral, nós devemos entender que cada um de nós tem um papel preponderante nessa caminhada e que é, no dia 15 de novembro, chegar lá e escolher as pessoas nas quais nós acreditamos para que Guarulhos seja uma cidade cada vez melhor. Obrigado. Obrigado, jornalista José Augusto Pinheiro. Tive o privilégio de conversar e recebi aqui Lucas Braga. Olha só, não me peça que eu não vou emprestar, viu, Lucas? Aliás, brincadeira, empresto sim, você é um camarada. Presidente do Podemos Estadual e Municipal, Dr. João Dárcio, uma grata surpresa a presença desse colega jornalista. Uma boa escolha, que você como presidente não é uma vida fácil, ter a obrigação de capacitar todo esse time com clínicas diversas. Que Deus abençoe você. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado, viu, Geraldo? E você sabe, eu quero fazer um gancho na fala Por favor. do meu amigo correligionário Augusto Pinheiro, hoje podemista, e render aqui um agradecimento a um amigo em comum. E Deus, ele nos utiliza para fazer, passar alguma mensagem, algum sinal, como já foi dito antes aqui. O Nilson. O Nilson é um grande guarulhense, um grande amigo. Hoje está no Podemos, prestando um serviço muito bacana na Fundação Podemos e também junto comigo na Executiva Estadual. E por intermédio dele, que o Podemos hoje tem no seu quadro o nosso amigo Augusto Pinheiro. Um excepcional pré-candidato a vereador, uma excepcional escolha. E eu
fazendo um gancho na mensagem dele, eu quero fazer um alerta a você que está nos acompanhando. A qualidade do seu representante, e é seu representante, é você quem escolhe. Eu costumo dizer isso. No dia da eleição é você que vai acordar cedo, vai até a escola, ali vai encontrar a sua zona eleitoral, vai aguardar na fila, e aí no instante vai estar você, a urna e a sua consciência. Vai escolher o seu representante. E a qualidade desse representante que você vai escolher está diretamente ligado na qualidade do seu representante na Câmara Municipal. Então o que eu falo, o que eu peço a Deus é o seguinte, que ilumine todo o nosso eleitor, todos aqueles que vão escolher o seu representante, que façam uma boa escolha, que com certeza nós teremos melhores representantes, melhor qualidade na Câmara Municipal e também na Prefeitura de Guarulhos. É esse o voto que o cidadão João Darcio faz. Eu amo minha cidade. Eu quero que minha cidade prospere a cada dia, prospere e que ela seja uma cidade boa no futuro para as pessoas que virão, né, e que acompanharão esse futuro, como nossos filhos, por exemplo. Como o Matheus, esse jovem que vai votar pela primeira vez, né, e vai poder votar no seu pai, eu tenho certeza disso. Fará uma boa escolha. Então eu peço a Deus que ilumine cada um dos nossos eleitores para que faça a escolha certa e escolha boas pessoas para que represente-os na Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Uma boa noite para você. Um abraço da família. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Meu amigo Geraldo, é sempre um prazer estar com você, dividir essa bancada, ainda mais hoje, com a qualidade aqui dos seus convidados, como Augusto Pinheiro, como Adilson, que já passou no primeiro bloco. É muita satisfação participar com vocês. E obrigado a você que nos acompanhou e nos permitiu estarmos juntos nesse momento. Obrigado. No dia de hoje, o debate simplesmente nota 10. Conversei no primeiro bloco com o Adilson, o professor Adilson. No segundo bloco, a grata surpresa do jornalista José Augusto Pinheiro e também com o presidente do Podemos, Lucas Braga e Felipe Poi, o timaço da TV Guarulhos. Já você que compartilha nas redes sociais do Guarulhos em Destaque e também no portal, que ultrapassou 110 mil visualizações. Eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Boa noite.